Amém. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, ó Deus, nós já te adoramos com os louvores. Agora, Senhor amado, nós precisamos que o Senhor venha falar conosco, Deus. Fala conosco, Pai querido, aquilo que o Senhor deseja. Ô, Pai querido, em nome de Jesus, toma o teu primeiro lugar, Deus, em cada coração, ó Pai. Deus, que esta palavra, Deus, ela seja como a semente, Deus, no solo fértil, Pai, que venha produzir frutos, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, hoje nós vamos falar, o Senhor vai, a palavra que o Senhor nos quer nos falar hoje é sobre o sono, os 5 tipos de sono. Quando eu fui ali perguntar à irmã, sonho? Eu falei assim, não, sono. Sono, amém? E eu vou estar relatando algumas passagens aqui, e tá falando aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Então, primeiro, em 1 Reis, não vou ler porque são muitas passagens, irmãos, então eu não vou estar lendo. Eu vou ler algumas. Primeiro, o sono de Elias, que se encontra em 1 Reis 19, de 1 a 5. O sono das virgens, que se encontra em Mateus 25, 5. O sono dos discípulos, Mateus 26, de 36 a 46. O sono de Pedro, Atos 12, 6. O sono de Jesus, em Mateus 8, 23, 24 e 25. Glória a Deus. Então, primeiro, então, estes são os sonos. Tem muitos outros sonos, mas o Senhor quer nos falar desses aqui, esta noite. Amém? Então, o que acontece? Elias estava no monte e recebeu a ameaça de Jezabel. Ficou com medo. No versículo 4 diz que ele, porém, ele mesmo foi para o deserto, deitou debaixo do zimbro e sentiu vontade de morrer, pedindo a Deus que tirasse a sua vida. Ele dormiu, o sono de desânimo e desesperança. O anjo o acordou, deu comida a ele e ele voltou a dormir o sono da desistência. Então, irmãos, né? Muitos irmãos aqui sabem, né? Alguns não sabem, mas Elias, né? Ele foi ameaçado pela Jezabel, que Deus, né, havia matado os profetas dela através de Elias. E ela ficou muito enraivecida e ela quis se vingar de Elias, então ela mandou mensagem para Elias que o mataria. E Elias, ele teve medo. Ele teve medo, ele sentiu aquela ameaça e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. E fala a palavra que ele deitou, né? Ele teve vontade de morrer. Ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Ele dormiu o sono de desânimo, desesperança. O anjo acordou ele, deu comida para ele, mas ele voltou a dormir. O sono da desistência, porque ele pediu ao Senhor que tirasse a vida dele. Então, quando a gente pede a Deus para tirar a nossa vida, nós estamos desistindo, né? Entregando, abrindo mão de tudo, entregando tudo. E isso aconteceu com Elias. Então, quantas vezes, por causa das ameaças, do medo, das circunstâncias, estamos como Elias, dormindo o sono do desânimo, da desesperança e da desistência.
Esse foi o primeiro sono. Depois tem o sono das virgens. As virgens, elas dormiram, adormeceram por causa do tempo da espera. O noivo demorava, mas quando ele chegou, somente 5 estavam preparadas. O sono da espera demorada. Quando já não vem, quando pensamos ou no tempo que queríamos. Jesus está demorando, um exemplo. Então, aquelas virgens, né? Elas, as 10 virgens, elas adormeceram, porque elas acharam que o noivo estava demorando. E muitas vezes nós também estamos como essas virgens aqui. Pensamos que as coisas não acontecem no nosso tempo, no nosso jeito, e muitas vezes nós adormecemos. Aí fazemos como as virgens, adormecemos, não vigiamos, o noivo virá. Você o está esperando ou você está adormecido como as virgens? O problema não é dormir, e sim como dorme. Então, irmãos, questão não é dormir, porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 127 que aos teus amados dá enquanto dorme, né? Então, o problema não é dormir, é como dorme. Então, 5 estavam preparadas, vigiando a chegada do noivo, porque ela sabia que ele ia vir, que ele ia chegar. Terceiro sono. Jesus foi orar e os discípulos, ao invés de vigiarem por uma ordem que Jesus os tinha dado, também dormiram. O momento mais importante que eles deveriam estar ali, junto de Jesus, eles estavam dormindo. Muitas vezes nós também estamos como os discípulos, nos momentos que mais Jesus quer nos usar para cumprir o seu propósito. Estamos dormindo. E ele não pode contar com a gente. Estamos dormindo o sono da indiferença, da insensibilidade, de não saber o que está por vir. Quando pela terceira vez Jesus os acordou, já estava na hora dele ser entregue. Muitas oportunidades perdemos por causa do sono. Então, irmãos, né? Então, essa parte aqui. Imagina que Jesus estava ali, levou eles, pediu a eles que vigiassem enquanto ele ia orar. E eles foram fazer o quê? Dormir. Dormir. No momento mais difícil que o momento mais difícil que era para eles estarem com Jesus, eles estavam dormindo. E muitas vezes acontece isso com a gente. Jesus quer nos usar para cumprir o propósito dele e nós estamos dormindo. Nós estamos desapercebidos, não estamos vigiando e nós perdemos a oportunidade porque eles perderam. Porque aqui fala que na terceira vez, quando Jesus retorna, pela terceira vez, eles ainda estavam dormindo. Aí, eles chegam para prender Jesus. Então, quer dizer, aquele momento ali, que eram para eles estarem ali com Jesus, naquele momento tão difícil que Jesus estava passando ali, momento de dor, né, que diz a palavra que as gotas, né, saía gotas de sangue, né, pelo seu rosto, pela dor da sua alma. Aquele momento ali,
E os discípulos estavam dormindo. Já imaginou, por exemplo, a gente está lá na nossa casa lá, a gente está passando mal, por exemplo, está passando mal danado lá, e as pessoas não estão nem aí para nós. Cada um está fazendo os seus afazeres, está vendo televisão, está mexendo no celular, e nós estamos lá julgados, naquele momento tão difícil que nós estamos passando. Agora, imagina que Jesus passou, sentiu rejeitado, sentiu desamparado. Os discípulos tiveram ali o sono da indiferença, né? Sem se importar com o outro, né? E ele não pôde contar com a gente. Estamos dormindo o sono da indiferença, sem nos importarmos com o outro, ou a insensibilidade de não saber o que está por vir. Quando pela terceira vez Jesus os acordou, já estava na hora dele ser entregue. Olha só, eles só acordaram na hora que eles chegaram lá para aprender Jesus. Então, nós precisamos buscar o Senhor para que nós não sejamos indiferentes à dor do nosso próximo, do nosso irmão, daquele que está precisando de nós, insensível, né? E às vezes mesmo não é só isso, não, com Jesus mesmo. Muitas vezes nós somos indiferentes com Jesus. Jesus quer nos usar, quer nos abençoar, quer nos usar para estar orando por alguém, para estar ministrando uma palavra. E nós estamos fazendo o quê? Dormindo. Estamos despercebidos. O quarto sono, na noite do dia em que Herodes ia apresentar Pedro, né? Herodes ia apresentar Pedro ao povo. Pedro estava dormindo entre dois soldados. Ele estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da cadeia. Pedro dormia o sono da fé, do descanso e da confiança em meio às correntes e com a sentinela, porque ele tinha certeza de que Deus estava no controle daquela situação e que ele agiria a seu favor. Em meio à tormenta, ele descansava enquanto esperava. Glória a Deus. Olha, irmãos, quem de nós, né, como Pedro aqui, no outro dia ser apresentado ao povo, ser morto, ser preso, né? Preso ele já estava, mas seria morto. E ele estava dormindo. E hoje, por pouca coisa, nós perdemos sono, né? Se a gente tiver uma conta lá para pagar, a gente já perde o sono, já fica deitado pensando como que a gente vai pagar aquela conta, né? Mas Pedro, era uma questão aqui de vida ou morte. Mas Pedro estava dormindo o sono do descanso no Senhor. Ele tinha certeza de que, diante daquela situação ali que ele estava vivendo, o Senhor ia fazer algo, ia agir em favor dele, como o Senhor agiu. Porque quando Pedro estava nessa situação, a igreja estava orando. E o anjo do Senhor, né, foi lá e livrou Pedro, né? Glória a Deus. O quinto sono, é o sono que Jesus dormiu em meio à tempestade. Jesus dormiu, irmãos. Imagina. Elias dormiu, as virgens dormiu, Pedro dormiu, né? Jesus dormiu também. Glória a Deus. Jesus dormiu em meio à tempestade. Olha, quem de nós consegue dormir no meio da tempestade? Seja ela física, chuva mesmo, né? Ou seja, tempestade
espiritual, né? Que são os problemas, as dificuldades, aquilo que nos atormenta. Quem de nós? Mas Jesus dormiu. E por que ele dormiu? Ele sabia quem era, o propósito a cumprir e que não morreria daquela forma. Açoitado ali pelas ondas, no barco, pela tempestade. Jesus dormiu o sono da confiança. A afirmação de identidade, certeza do propósito. Acalmou a tempestade e o vento e questionou a fé dos discípulos. Fala um pouquinho assim. Olha só, ele sabia, ele dormiu ali o sono de quem ele era em Deus. Que ele sabia quem ele era. E sabia também que o propósito que Deus tinha na vida dele não tinha ainda se cumprido. Então ele não ia morrer. Quando eu estava pensando nessa palavra, o Senhor me trouxe à mente o seguinte. Eu já falei aquele dia aqui sobre o avião, né, quando eu viajei com esse tal. E eu lembrei dessa palavra aqui. Porque quando Deus deu a palavra para mim, que ele falou que era para mim testemunhar antes de me viajar, que era muito fácil, como eu falei aqui aquela vez, eu ir lá viajar, tudo bem, bem maravilha, Deus me abençoou, Deus me guardou, e eu voltei e eu dei testemunho, né? Mas Deus falou que era para mim testemunhar antes, né? Então, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei, se Deus ele tinha uma palavra para mim, Deus já tinha dado a palavra comigo, para mim, que ele era comigo, então não ia acontecer nada comigo. Porque eu já tinha a palavra. Então, aqui, Jesus sabia que ele podia dormir tranquilo, porque não era que ele não ia morrer através da tempestade, não. Né? Não ia morrer através da tempestade, porque não era assim que estava escrito, não era assim que Deus tinha determinado para ele. Né? Então, ele sabia de quem ele era e o propósito que Deus tinha na vida dele. Aí ele acalmou a tempestade e o vento, e questionou a fé dos discípulos. Não tendes fé? Não sou eu no barco? Não tinha fé com a presença dele. Para eles, Jesus não se importava por estar dormindo, quando só o fato de Jesus estar ali era garantia de que o barco não afundaria. Né? Olha só, glória a Deus. Os discípulos falam, mestre, não se importa que vamos perecer, né? Não se importa. O Senhor está aí dormindo, né? Mas olha só, se Jesus estava ali no barco, era suficiente. Não tinha que temer mais nada. E é assim na nossa vida. Se Jesus está no nosso barco, está na nossa vida, nós não temos que temer. Nós não temos que temer. Porque não importa o que aconteça na nossa vida, o Senhor está nela. Então o Senhor nos garante a vitória. Muitas vezes nós, os discípulos, estamos dormindo. O sono do desespero. Irmãos, é muita coisa, é muito sono que tem aqui, irmãos. Muito sono. Muitas vezes nós, os discípulos, estamos dormindo. O sono do desespero, da ansiedade, da inquietação, do medo, da espera demorada, da insensibilidade, da desesperança, do desânimo, da indiferença, da negligência, da desistência, da normalidade, da anestesia espiritual. Às vezes estamos dormindo o sono da morte e nem estamos percebendo. O sono traz a frieza espiritual, a queda e, por fim, a morte espiritual. Por isso, nos despertemos. Diante destes sonos, quais deles nós temos dormido? Temos dormido o sono de Jesus, que sabia quem ele era, a sua identidade e o propósito do Pai para ele
e que nada poderia acontecer a ele que fosse contrário ao propósito que o Pai tinha estabelecido para ele. Por isso ele dormiu na confiança, no descanso do Pai. Temos dormido o sono de Pedro, que em meio às correntes e sentinela teve o sono de descanso, de fé e de confiança, que tinha certeza que em meio àquela situação Deus agiria a seu favor? Ou nós temos dormido o sono da ansiedade, do medo, daquilo que estamos esperando, que não chega, que pensamos que está demorando? Estamos adormecidos como as virgens loucas, que sabiam que o noivo ia chegar, mas que mesmo assim adormeceram. O problema não é dormir, mas sim como dorme. Aos teus amados, dá ele quando dormem. O noivo vem. Precisamos estar preparados, apercebidos, vigilantes. Não podemos dormir. Não temos tempo para dormir, não. Precisamos dormir o sono de descanso, de fé, de confiança, de que Deus está no controle e que nada nos acontecerá fora do seu propósito para nossas vidas. Glória a Deus. Elias dormiu, as virgens dormiram, os discípulos dormiram, Pedro dormiu, Jesus dormiu. Se nós temos dormido o sono de Jesus e de Pedro, glória a Deus. Amém. Mas se temos dormido o sono de Elias, das virgens e dos discípulos, Deus nos convida hoje e nos pergunta: vocês estão preparados para a chegada do noivo ou estão dormindo? Desperta tu que dormes, acorda, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14 e Romanos 13,11. Eu vou ler esse versículo aqui de Romanos 13,11. Então, irmãos, é essa pergunta que o Senhor nos faz hoje. Qual desse sono que nós estamos dormindo? Qual sono que nós temos dormido? Então, que nós possamos refletir nessa palavra, porque Jesus está voltando. Nós precisamos estarmos apercebidos, vigilantes, irmãos. O Senhor quer nos usar para ganharmos as almas para Ele, para que quando Ele voltar, estejamos todos preparados, porque Jesus virá, né, diz a palavra, e não tardará. Aqui fala, Romanos 13,11. E logo digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, então, quando, algum tempo que nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus já estava perto de vir, a sua vinda já estava próxima. Agora já se passaram tanto tempo e está mais próxima ainda. Então, irmãos, vamos nos despertar, que o Senhor quer que nós nos despertemos nesta noite, despertamos do sono que nós temos dormido. Muitas vezes não temos
buscado ao Senhor como deveríamos, não temos lido a palavra como deveríamos, e nós devemos estarmos atentos, porque se está acontecendo essas coisas na nossa vida, que nós estamos desanimados, já acende uma luz que nós estamos começando a adormecer. Nós estamos já começando a adormecer, porque a gente, não adormece de uma vez. Vê que aqui cada um adormeceu por algum motivo, né? Cada um aqui adormeceu por algum motivo, né? Como Elias, foi por causa do medo, aí quis desistir, né? Começou a dormir, né? Foi dormir. As virgens, está demorando demais. Eu estou orando tanto tempo, não acontece nada, né? Está demorando demais. É a espera da demora. A espera da demora do noivo fez as virgens adormecerem, né? E aí tem as loucas e as sábias, né? As prudentes. E umas estavam preparadas e outras não. A porta ainda está aberta. O Senhor está nos convidando, né, para que nós nos despertemos, para que nós não venhamos dormir o sono. E é difícil muitas vezes para nós admitirmos que nós estamos dormindo. Muitas vezes nós não admitimos que nós estamos dormindo, não. Eu estou agindo assim porque estou cansado. Mas não. Então, nós devemos refletir nessa palavra essa noite. Refletir nessa palavra e falar com o Senhor. Senhor, estou dormindo nisso. Senhor, estou dormindo nisso. Eu não tenho mais tanto amor pelo meu próximo. Eu não perdoo mais. Eu não tenho tido muita vontade na tua casa. Eu não tenho tido muita vontade de ler tua palavra. Eu nem tenho, às vezes, nem tenho tanta vontade de orar. Irmãos, isto é o início de um sono da morte. E como nós lemos aqui, é aos poucos. Dorme, depois vem a frieza, depois vem a queda e depois vem a morte. Então, antes, se nós estamos começando a sentir, se quando a gente vai lá consultar, né? Aí eles colocam a pulseirinha da gente, né? Aí cada uma lá significa a situação da gente, né? Se vai atender rápido, se pode esperar, né? E a gente tem que estar atento nisso aí. Qual a pulseirinha que está no meu pulso? Qual a pulseirinha que está no meu pulso? Qual que é? Então, a gente tem que estar atento. A gente tem que pedir ao Senhor. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Me tira desse sono, dessa morte espiritual. Porque, irmãos, depois que nós morremos espiritualmente, é mais difícil, irmão. Pior é a morte espiritual. Quando nós nos separamos do Senhor, quando nós estamos longe do Senhor, e o Senhor, na hora que o Senhor voltar, o que vai acontecer? Vai acontecer igual aquelas virgens lá. Eu não as conheço. Já pensou nós ouvirmos do Senhor? Eu não te conheço. Vai ser a coisa mais triste que tem. Então, vamos pedir ao Senhor para nos despertar. Nos despertar. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado. Oh Deus, eis aí a tua igreja, Pai. Senhor da glória, o Senhor conhece cada filho teu, meu Pai. O Senhor sabe a condição de cada um. Oh, Deus querido, tu sabes, Pai, como o Senhor nos falou nesta noite, dos sonos. O Senhor sabe o sono, Deus, que cada um tem dormido, meu Pai. Oh, Deus, seja o sono de descanso, de fé, de confiança, de esperança.
Ó Deus, mas também seja o sono, meu Pai, do desânimo, da desistência, da insensibilidade, como o Senhor nos falou nesta noite. Ó Deus, seja qual for o sonho que teus filhos, meu Pai querido, está dormindo, Pai. Que o Senhor é Deus, que Ele venha despertar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, vem renovar os teus filhos, meu Pai, vem fortalecer. Vem, Senhor amado, a eles, meu Deus, uma injeção de ânimo, meu Pai querido, que seja fortalecido, renovado, Pai. Que teu Espírito, ó Pai querido, possa fortalecê-los, Deus. Porque dentro, em breve, tu virás, meu Pai. Ah, Deus querido, nós, ó Pai querido, precisamos, ó Deus querido, estarmos preparados, Deus. Estarmos vigilantes, Deus. Estarmos percebidos, Pai. Oh, Deus, tira, meu Pai querido, toda frieza espiritual, Senhor. Toda fraqueza, Pai. Toda desistência, Pai. Todo desânimo, Senhor, toda morte espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá, Senhor amado, uma injeção de ânimo na tua igreja, Senhor, não somente aqueles que estão aqui, a começar pela minha vida, mas, Senhor amado, também aqueles que não estão, que estão dormindo o sono, meu Pai querido, do desânimo, o sono, meu Pai querido, da desistência, ah, Senhor amado, o sono, meu Pai querido, da normalidade, que não consegue mais ouvir a tua voz, meu Deus, oh Deus querido, são insensíveis, meu Pai querido, oh Deus querido, Deus santo, desperta, Senhor amado, o teu povo, porque a tua palavra diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, oh Deus amado, Deus querido, vem despertar o teu povo, meu Pai querido, tira, Senhor amado, tudo aquilo que não provém de ti, aquece, Senhor amado, os corações, meu Pai querido, com a chama, Senhor amado, que tenha se apagado, Senhor amado, por diversas situações, por diversas circunstâncias, e ter levado, Senhor amado, teus filhos a estar dormindo, meu Pai. Oh, Deus querido, Deus santo, desperta o teu povo, meu Pai querido, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.